Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares que compõem essa comissão, o tamanho da nossa responsabilidade é para que possamos trazer segurança no campo brasileiro, para que a agropecuária continue dando os números importantes para a economia nacional e, naturalmente, permitindo com que os governos, de posse dos superávites que têm gerado pelo agronegócio, possam fazer os seus programas sociais. Imagina o senhor que as nossas exportações, é preciso trazer esses números para saber quem que nós estamos defendendo. As exportações somaram no ano de 21 335 bilhões de dólares. A safra de grãos estimada oficialmente 22-23 indica uma produção de grão de mais de 300 milhões de toneladas, deputada Roberta Ronda, do querido estado da Bahia. O valor bruto da produção recorde deve chegar a 1,32 trilhões de reais, deputado Éder Mauro. Essa é a razão, a essência de existir essa comissão. Naturalmente, os números e a força e a organização do agro brasileiro incomoda aqueles que trabalham numa outra ideologia e trabalham contra isso. A agricultura brasileira, que é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. E aí, meu presidente Zucco, me permite entrar no discurso de Vossa Excelência e fazer uma observação extremamente importante. Pelo Vaz de Caminho, quando redigiu sua carta, que aqui se plantando tudo dá, talvez não tinha noção ele que dá, e muito, mais com o uso da tecnologia, com o uso da ciência. Esse Estado brasileiro se tornou essa potência mundial. Nesse momento, bilhões de pessoas no planeta estão esperando comida chegar produzida aqui no nosso país. Portanto, esse é o número da nossa responsabilidade. E ao longo do tempo, deputada Mofato, esse setor foi fortemente atingido, com diversas experiências nós temos em outras equações. Quando tivemos fazendas de pesquisa sendo atacadas e destruídas, como foi, por exemplo, um campo de pesquisa que foi destruído no Rio Grande do Sul. Nós tivemos ofensivas recentes, aí, ao longo do tempo, recém ofendido como a pesquisa brasileira agropecuária, como as terras da Embrapa, também foram naturalmente muito afetadas. E percebe-se que números que nos impressionam. De aproximadamente 1.300.000 famílias que foram assentadas no Brasil nos últimos anos, mais de 300.000 famílias abandonaram os assentamentos. Ou seja, a política de reforma agrária, de certa forma, tem um ato falho que precisa ser identificado. Que, naturalmente, o número apresentado no início dos movimentos de assentamento do Brasil, que apresentaram a primeira lista apresentada de famílias sem terra, era em torno de 40.000 famílias. Essa era a primeira lista. E hoje percebe que essa lista vai para acima de 1,5 milhão de famílias. Ou seja, existe uma indústria de sem terra no Brasil. Isso tem que ser botado às claras, porque nós estamos mexendo com algo muito importante, que é a economia, que é a essência desse país. Eu sou lá do estado do Espírito Santo, né, e a gente tem sempre uma comparação, às vezes, com as praias, embora eu moro na montanha, mas a praia está muito próxima, e quando a maré está alta, está todo mundo bem dentro da água. Deputado Domingos sabe, os mineiros que frequentam muito o litoral do nosso Espírito Santo. A maré está alta, está acima do pescoço, está todo mundo bem dentro da água. Mas quando a maré baixa, que a gente percebe quem está em forma ou não. Termos usado a nossa praia. Para finalizar, quando esse país mais precisou, quando o mundo mais precisou, foi o agro que segurou esse país de pé, independente do tamanho. E eu dizer o seguinte, a primeira reforma agrária no Brasil foi feita no meu estado, na minha região, e eu sou filho dela. Lá de 1890, quando chegaram os primeiros imigrantes que vieram para esse país, a Igreja Católica, organizada com o Estado, nós promoveram a primeira reforma agrária desse país. O Espírito Santo, por sinal, é o Estado brasileiro, junto com Santa Catarina, que tem os menores tamanhos de propriedades que se viabilizaram, inclusive, economicamente. Portanto, disso os capixabas conhecem, entendem, e nós precisamos trazer essa segurança, porque se nós não tivermos essa segurança no campo, a agricultura é céu aberto e planejamento é a longo prazo, uma vaca não é para o ano seguinte, um pé de café não é para o ano seguinte, né? Na verdade, os investimentos no trator e a máquina não é para o ano seguinte. Nós precisamos dessa segurança no campo para atrair investimento, trazer segurança para que possamos, naturalmente, continuar alimentando os brasileiros, alimentando o mundo e trazendo superávit da balança comercial tão importante para que o governo possa fazer suas políticas sociais. Esse é o nosso foco, a nossa orientação. Muito obrigado.